Então, principados e potestades é uma cadeia de demônios que eles estão acima dos demônios territoriais. O que eles fazem? Eles impedem que a nossa oração seja ouvida. É quando você conhece pessoas que dizem assim, eu levo uma vida de oração, mas não rompo. Eu oro e não rompo. Eles atuam aqui, ó. Eles ficam no governo acima da nossa mentalidade. Então, o que acontece? Eles impedem que a nossa oração seja ouvida. São aquelas pessoas que levam 3, 4, 5, 6 horas de oração. E por que eles atuam impedindo a oração? Porque tem brecha. Então, aonde tem brecha, eles têm autonomia para impedir que a oração seja ouvida. Então, a pessoa fica ali orando, mas ela ora sem direcionamento. Ela ora sem posicionamento. Porque oração, ela requer direcionamento e posicionamento. Eu posso orar por uma guerra que eu não conheço a guerra? Não. Se você tem uma guerra e eu entro como intercessor seu, eu tenho que entender o que de fato, de verdade, está acontecendo na tua vida. Para poder te ajudar. Então, assim, quando tem uma brecha aberta, eles têm autoridade para impedir que a nossa oração seja ouvida. Eles ficam acima de nós, impedindo a oração de chegar até o reino de Deus. Então, ali a pessoa fica ali. É igual você conhece o crente. Fica em monte, uma semana, um mês, 15 dias acampado e não consegue romper. É uma miséria, uma escassez, a casa é tudo quebrado, não tem alimentos direito. O nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a palavra diz também que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, como pode um filho de Deus que ora, tem uma vida de oração com Deus, não ter nenhuma das suas orações atendidas? E olha, Rafael, que eu atendo muitas pessoas que levam uma vida de oração sem direcionamento. Não é só sobre orar, é sobre ter posicionamento com a oração. Adianta eu ficar falando com você sem ter uma conversação? Você tem uma hora que você tem que parar para ouvir Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu ande? Não é como ficar os fariseus falando, repetindo, sem relacionamento com Deus. Muitos fizemos da nossa oração um propósito religioso e não um propósito de relacionamento. Estamos nos relacionando com a religião, porque a oração passou a ser uma religião. Mas não esquecemos que a oração é um meio de comunicação com Deus. É aquilo que nós nos comunicamos com o nosso Pai Celestial, através do Filho e do Espírito Santo, para chegarmos até o nosso Pai. Então, quando nós oramos e temos legalidade, esses principados, eles geram interferência. Uma interferência. Eles interferem, eles se posicionam em cima, na frente. Então, eles impedem que a oração seja ouvida. E ali, por isso que você vê pessoas orando. Ah, eu tô cansado, vou sair da igreja, vou abandonar tudo. Porque, na verdade, ali houve brecha. Não houve reparação de brechas. E se não há reparação de brechas, há autonomia para eles operarem. Tá? E esses principados e potestades, eles geram governo sobre os demônios territoriais. Que são os que fazem território de casas, empresas, casamentos, coisas quebradas. Então, eles geram governo sobre os demônios territoriais. São os demônios que se amontoam em cenários para impedir a prosperidade de Deus de chegar, para impedir a felicidade, o desenvolvimento. É aquela pessoa assim, Rafael. Pareceu um financiamento para ela. Assim, vou comprar uma casa. Ela saiu falando com todo mundo. Daqui a pouco o banco vai e tira o financiamento. Ali ela abriu uma brecha no campo da inveja. E ali o quê? Os demônios territoriais atuaram. E por que eles atuaram? Porque haviam brechas. Então, não adianta a pessoa levar uma vida de oração se ela não cumpre princípios. Aqui, ó. Não adianta ela orar se ela não tem entendimento dos princípios bíblicos. E você pode até ler e estudar, né? Mas não praticar. É porque a prática vem através do Espírito Santo, né? É. E eu só consigo acessar o Espírito Santo se eu renunciar ao pecado. Olha aí. E eu recebo muitas perguntas. A Chara ensinou sobre maldição, mas não ensinou sobre renúncia. Gente, não tem muito o que ensinar sobre renúncia. É você decidir largar o pecado e se posicionar em arrependimento. A gente traz tanto conteúdo aqui falando sobre esse assunto que as pessoas não têm nem que perguntar. Porque tem tanta coisa, é só você assistir, anotar num caderninho a sua avaliação, ver o que é que tá fora e a gente se colocar. Eu mesmo, muitas vezes sentado aqui nessa cadeira, eu já ouvi tanta coisa que eu falei, eu preciso acertar isso. Eu preciso acertar aquilo. Humildade.
A gente precisa olhar e avaliar a nossa vida. Isso. Tentar entender. Uma coisa que também as pessoas me pedem muito quando eu venho aqui é sobre o jejum. O jejum mais importante dentro do campo da renúncia é o jejum para Deus examinar o que precisa ser mudado em nós. Eu faço jejum para o marido largar a bebida, eu faço jejum para arrumar alguém, eu faço jejum... Mas e o jejum de arrependimento? Deus, aonde e o que está errado em mim que precisa ser transformado? Aí, Rafael, entra essa camada de demônios que eu falei, que ficam legítimos dentro da alma, da última camada da alma. Que tem principados e potestades, demônios territoriais, que são esses demônios de encruzilhada, demônios de sujeira, demônios de coisas quebradas. Já viu que você botar o dinheiro no lugar, o dinheiro sumir? Já ouviu falar sobre isso? A pessoa botou um dinheiro, daqui a pouco sumiu. A pessoa consertou o motor, daqui a pouco a parte elétrica está dando defeito. A pessoa consertou a máquina, daqui a pouco a geladeira está ruim. A pessoa nunca consegue sair daquele ciclo de miséria e escassez. E talvez aquela pessoa seja até um servo. Sim. Sabe? Mas ainda tem uma brecha que ela não conseguiu avaliar. Porque é o que eu falo sempre, os crentes acham que pecado é só adultério e fornicação. É pecado, e pesado. Mas o orgulho é pecado. Maus olhos é pecado. Negligência é pecado. Mentira, fofoca, inveja. Preguiça. Entendeu? No campo da preguiça, os demônios da sujeira. Maria Mulamo, Maria Farrapo, demônios que atuam quebrando tudo, não deixa o novo entrar. Nada novo chega naquela casa. Você pode reparar. É a média da escassez. Se falar em comprar um eletrodoméstico novo para casa, a pessoa passa até mal. O coração acelera, começa a dar tonteira nela. Pode reparar. Ela diz assim, eu estou me sentindo mal. Falou em comprar um sofá novo, um colchão novo. Dá um problema com alguém dentro de casa e um novo não entra. A pessoa diz assim, esse ano eu vou mobiliar minha casa. O colchão está quebrado, ela está dormindo no chão, a cama está quebrada, o sofá está todo arrebentado. Aí ela faz um planejamento, sabe? Para comprar as coisas novas. Todo mundo naquela casa fica doente, o carro que ela precisa para trabalhar dá defeito, o dinheiro é todo consumido em outras coisas. Por quê? Existem brechas. E talvez a brecha seja a sujeira que você não consegue vencer dentro da tua casa. Porque quando tem preguiça, tem negligência. E se tem negligência, a palavra diz que aquela pessoa é levada à pobreza. É bíblico. Então tem muita gente alimentando demônios da pobreza. Por quê? Porque estão adaptadas a serem negligentes. Elas fazem assim, procrastinam. Amanhã eu resolvo. Aí amanhã vira depois de amanhã. Depois de amanhã vira depois de amanhã. E assim ela nunca resolve nada. O ano passou de novo e ela não botou nada em prática. Na minha casa, eu gosto de deixar as coisas tudo em ordem. Por exemplo, eu tenho as minhas pastinhas lá com meus papéis, com meus documentos. Aí eu coloco uma pastinha para cada coisa, né? Para os meus documentos, para contratos, para isso, para aquilo, separadinho. E minhas documentações. Eu deixo tudo em ordem. RG atualizado. Não ando com RG e nenhum tipo de documento vencido. Tudo organizadinho. Então, eu sou um tipo de uma pessoa assim que quando você vê um negócio, eu vou lá e já resolve na hora. Por quê? Sempre aquilo vai voltar e vai virar um problema para você. Vai. E se você não tiver ali preparado, vai virar um acúmulo de coisas para você resolver. Problemas. Então você está fazendo o quê? Reparação de brechas. Porque a palavra diz o quê? Que os planos bem elaborados, Provérbios vai dizer, te levam à fartura. Uma época eu não era organizado assim, sumia papel. Aí você ia ver, você tinha que sair, você tinha que perder tempo e ir lá refazer de novo. Tipo assim, e agora que tem tudo organizado, precisou de alguma coisa, tá ali facinho pra você fazer. Então você tá planejando. O tempo que você fica ocupado resolvendo, reparando os problemas, é o tempo que você usa para orar, para fazer outra coisa, para... Então, o que você tá falando? Você tá planejando bem para ser levado à fartura. É um princípio. Os planos bem elaborados levam à fartura. Você tá elaborando o seu tempo para estar pronto para o propósito da fartura, que é o propósito de Deus para nós. Exato. Deus nunca quis que nós vivêssemos em escassez, em humilhação e vergonha.
Deus sempre quis que nós fôssemos pessoas de mentalidade aberta e fartos. Felizes, alegres. Esse é o propósito de Cristo para nós. Então, quando eu começo a ter planejamentos, eu estou fechando as brechas no campo espiritual dos principados, potestades e demônios territoriais para ser levado ao propósito de fartura que Deus tem para nós. Pastora, eu creio também, queria até que você comentasse sobre isso, que quando a gente não cuida das nossas próprias coisas, por menor que seja, eu não acredito que Deus vai dar alguma coisa maior pra gente. Não, por quê? Ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Se você não consegue ter fidelidade com aquilo que você recebeu de Deus, eu não estou falando só de dízimo, não. Fidelidade é aquilo que Deus entregou na tua mão. Exato. De repente é uma pequena casa, é um carro mais simples, você não consegue cultivar aquilo que Deus entregou, e você está deixando bem claro para Deus que você não está pronto para o próximo nível. Você não pode avançar ao próximo nível. E sobre isso daí eu gosto muito da multiplicação dos pães. Sim. Porque para multiplicar os pães, os peixes, a primeira coisa que Jesus falou, que Jesus fez, levantou ao Pai e deu graças, agradeceu. E às vezes a gente todas as vezes está reclamando. Exato. Deus te deu um copo, você diz assim, poxa, mas fulano tá com um copo melhor do que o meu. Aí entra o orgulho, a inveja, o rompimento e a entrada de demônios. Porque aqui tem 4 campos abertos. Escassez, orgulho, inveja e negligência. Cada campo aberto tem milhões de demônios territoriais. Cada cativeiro desse tem um comandante, com milhares de funcionários. Vamos pôr assim. Então são linhagens de demônios. E aí eles rompem o destino profético. Ela não passa para o próximo nível, ela fica ali. Eu vou ter uma dúvida, pastora. Por que tem que ter milhões e muitos demônios na vida de uma pessoa? Um só não... Não é que eu tô querendo... Perdão. Não é que eu tô querendo torcer mal por ninguém. É só uma dúvida. Por que tem que ser muitos demônios? Por que muitos entram e não um só? Porque primeiro que eles trabalham com linhagem. Né? Um comanda, porque o inferno é organizado. Tá? Um comanda e aquele comandante tem um monte de funcionário. Um trabalha na tua mente, diz assim, Rafael, não levanta hoje não, fica à toa. O outro sopra no teu ouvido, lembra que você tem um trauma? O outro vem e bota um taque cardíaco, uma ansiedade no teu coração com mais 10. Aí vem mais uma legião, bota ansiedade, depressão, síndrome. Aí daqui a pouco vem um que trabalha na tua lombar. Aí daqui a pouco vem um que te dá um esporão no pé. Aí daqui a pouco vem um que você ouviu uma voz lá na entrada da casa. Chamou teu nome. Daqui a pouco tu vê um vulto. Ali já são outras legiões. Vamos trabalhar assim para você poder entender. Aí daqui a pouco tu ouviu um pó de cair na cozinha. Então eles são organizados em territórios para gerar destruição. Por conta do quê? Os portais, as brechas. Aí já entra na opressão. Opressão. Porque aí um campo vai levando ao outro. Se abrir o coração por causa de uma inveja, de um olho grande, de uma relação sexual ilícita, dali os demônios opressores começam a ter domínio das tuas emoções. Existem demônios dominadores e eles tomam conta das tuas emoções. É aquela pessoa que ela tem tudo, mas ela diz assim, só vivo triste. Tem uma dor na alma que eu quero morrer. Conhece pessoas assim? Pastor, ora por mim que eu não consigo parar de ficar pensando numa determinada coisa, eu não durmo. Eu vivo de insônia. E quando eu durmo eu tenho pesadelos horripilantes. Ou então sinto demônios me tocando sexualmente. Ou então tenho paralisia do sono. Então aí já são demônios de opressão. Eles não trabalham no externo, eles trabalham no interno. Corpo, alma e espírito. Então tem os demônios que comandam as áreas financeiras, sentimentais, eletrodomésticos que quebram, sujeira. Você já reparou que tem um cômodo da casa que a pessoa nunca consegue tirar o entulho? Tem mesmo. Não consegue. A pessoa tem papel da década de 20. Ela era binge lá não sei onde. Já não é uma minha há muito tempo. Mas ela tem aqueles papéis lá não sei desde quando. E não consegue jogar fora. Se falar em jogar fora da tremedeira nela, o coração palpita. Ela se sente mal porque ali é território. E tu pode reparar que você começa a enfrentar o velho, daqui a pouco começa a chegar o novo na tua casa. Tu joga o velho fora, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade para trabalhar.
Eu já experimentei isso já. É forte, né? Já experimentei. É muito forte. Houve um momento que eu precisei trocar, ó. O Espírito Santo falou pra mim, troca os móveis da sua casa, os móveis. Os móveis que você ganhou lá no seu casamento, de fulano, de Bertrano, doado. E eu senti uma mudança, viu? É muito forte, né? É forte. Porque tem uma hora que Deus quer te levar para outro nível. E você não sobe nesse outro nível se você estiver se alimentando do velho. Porque você ora, Rafael, Deus envia prosperidade, envia um milagre, envia restituição. Quando o anjo resolve, igual aconteceu com Daniel, que ele vem para te abençoar, tua casa está toda suja. Geladeira com comida com bolô, com mofo. Aí o anjo volta. Porque os anjos do Senhor não trabalham nesses ambientes. Ali é ambiente de demônios. Entendeu? Então a pessoa orou, mas ela não tem resposta. Porque o mundo espiritual... Eu faço... Pode continuar. Não. O mundo espiritual é assim. Você ora, você ativa anjos. Mas para você ativar esses anjos para trabalhar ali em teu favor, você tem que fazer a tua parte aqui na Terra. É a mesma coisa. Deus ora por mim, porque todo mundo arruma problema comigo. Ela é o maior problema da vizinhança. Ela que arruma problema com todo mundo. Ela fica orando para matar os vizinhos. Não tem gente que é assim? Meus vizinhos todos andam comigo. Vai ver ela que é o demônio. Ela que é o problema com todo mundo. Às vezes é no lugar mais dela também ali. Exatamente. Pode ser também. E a gente até falou sobre isso em um outro episódio. Vou repetir a pergunta. Porque o ambiente não mostra o que está no nosso espírito, como está a nossa alma, o nosso espírito. É o que eu falo, o ambiente revela a frequência. Frequências são ciclos repetitivos. Tá? Então eu estou num ambiente que eu não rompo, é porque eu estou sendo repelida pela mesma repetição demoníaca. Ali, ó. Já cheguei numa estagnação que eu não consigo mais ir à frente. É quando você acorda e diz assim, caramba, tô com peso no corpo, não consigo fazer nada, não consigo reagir, não consigo me levantar. Aí a pessoa se sente paralisada. E o que é isso? Demônios que trabalham com neutralidade, eles se neutralizam. Perca de sonhos. Quais as pessoas que não sonham mais? Sim. Ela perdeu o hábito de sonhar. Ela não acredita mais. Ela não acredita que vai mudar, que ela vai ser feliz. Porque eles tiram de você a visão. Você trabalha onde? Na visão. E pedem a tua visão espiritual. Você não consegue se ver como você é, você não consegue se enxergar. É uma perca de identidade. Eles tiram de você uma identidade. E aí por que você perde essa identidade? Porque não acessou o sangue de Cristo. Porque para eu acessar o sangue de Cristo, eu tenho que entrar num propósito com Deus de quê? Entender o que Deus quer de mim. Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu viva? O que eu preciso mudar para te servir, para te seguir? Você fala então que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Jejum, para que o Espírito Santo revele, nos mostre, porque às vezes a gente não está enxergando, né? Não. E eu vou te falar que mostra o jejum, pecado. Ele abre a visão. Quando você entra num jejum para dizer assim, Deus, eu quero que o Senhor me revele o que está errado na minha vida. Me mostra. Onde que tem brecha? Onde que eu estou fazendo errado? Aí você abre um jejum longo, 15 dias, 7 dias, 20 dias. Ali o Espírito Santo começa a palestrar com você. Ó, tal área da tua casa está errado. Isso aqui não está legal. Esse comportamento seu aqui não está bacana. Esse grupo do WhatsApp que você está não está legal. Essa roupa que você está usando não está bacana. O Espírito Santo começa a te dar detalhes. Quais são as áreas que precisam ser acertadas para que o reino se aproxime de você e que leve você para o nível da prosperidade que Deus tem para você. Entendeu? Entendi. Porque às vezes você assim, diz assim, não, eu sou um religioso, eu sigo a Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não rompo. Ah, mas isso não existe. Existe porque o próprio Jesus fala para os discípulos. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não foi ninguém que falou, foi Jesus. Então, é necessário. Então, tem demônios que só vão receber revelados com o quê? Jejum e oração. Se você não fizer jejum e oração, eles ficam escondidos dentro das emoções. Sabe quando eles aparecem? Nas crises. Tu já viu um crente que do nada quer se suicidar? Uhum. Ah, mas ele pregava a palavra, presbítero da igreja, do louvor, do nada teve uma depressão que quis se matar. Por quê? Aquele demônio nunca saiu dele, ele estava escondido. Mas no momento da crise eles se revelam. E revelam para levar a alma.
tão forte que é. Então, quando você faz um jejum para entender onde estão as brechas da tua vida, aí os anjos começam a fazer o quê? Limpeza espiritual, te revelar. E o Espírito Santo de Deus começa a mostrar para você onde precisa ser tratado. Entendi. Quando você fala que eles entram, né, você fala, não, a gente entende, por isso que essa é a verdade. E a Bíblia fala sobre isso. Quando um demônio, ele entra na vida de uma pessoa que dá por legalidade, por causa de aberturas. Ou ele vem de geração, né? Geracional. Então é isso que eu ia entrar, porque, por exemplo, para a pessoa chegar a um nível de depressão, é uma coisa bem... Então, vou te dar alguns portais. São demônios bem pesados. Vou te dar ali, alguns não? portais, Como tá? que é? Hereditariedade, que é geracional, tá? E aquele pecado não foi confessado nem pelos antepassados, nem por aquela pessoa, então os altares estão ali. Tá? Jeremias 17 vai dizer o quê? Eis que os pecados de Judá estão escritos com ponteira de ferro no coração e na planta dos altares. Então, se está escrito, há um dossiê em nós. Se aquele pecado não foi negado, há um dossiê escrito em nós, sobre o que os nossos antepassados praticaram e o que nós praticamos. Ah, mas Jesus veio e revogou, desde que nós entendamos o acesso do sangue. Porque tem muita gente que não acessou o sangue de Cristo porque não se arrependeu. Continuou na prática das coisas erradas. Tem que ter arrependimento e mudança de vida. Senão a pessoa não rompe. Legal? Outro acesso é costumes familiares. São aquilo que eu falei. Simpatias, coisas de santos, que a família introduz desde que é criança pequena. Então ela vai aderir naqueles costumes do estado mental, subconsciente. Vai ficando ali no subconsciente dela. Então o subconsciente, ele gera informações também para o corpo. E ali você vai tendo costumes e comportamentos. Tá? Outro portal, sexual. A relação íntima, ela gera acesso ao sentimento. Se gera acesso ao sentimento, aí a pessoa às vezes vai adquirir uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. E aí tem os portais de quê? Obras de feitiçaria, bruxaria, inveja, olho grande, também são portais. E os pecados geracionais, como que eu faço? Renúncia. Ah, mas eu não sei, eu não posso adivinhar os pecados dos meus pais. Realmente você não vai, nem de seus avós. Mas você vai se posicionar no jejum para Deus mostrar a você onde que está o erro, para você começar a confessar os pecados e se arrepender pelo pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus, para você poder ter uma qualidade de vida nova. Os costumes, mudança, comportamento. É abrir a visão, ter a mente renovável que Paulo fala e mudar o comportamento. Atos sexuais, você sabe mais ou menos com quem você esteve. Se você não lembra, você pede o Espírito Santo para trazer a tua memória. Se também não lembra, Deus, todas as relações sexuais que eu tive, eu renuncio. Confesso, peço perdão. Língua. Mude os costumes da língua. Mania de falar o que pensa, não tem educação, não tem colocação. Os demônios se apropriam também, porque o diabo precisa de um órgão. Ele precisa da tua mente para te atordoar. Ele precisa do teu sentimento para te botar doente. Ele precisa do teu estômago para te adoecer. Ele precisa do teu útero para te adoecer. Ele precisa da tua língua para falar bobagem, adoecer os outros, trazer enfermidade para você mesmo. Não tem pessoas que elas são tão desagradáveis, que elas falam tanta bobagem, que ninguém quer elas por perto? Tem as pessoas assim? Sim. Elas são desagradáveis, desnecessárias. Aí depois ela diz, eu não sei porque ora por mim, pastora, que eu só vivo sozinho. Mas não tem um comando da língua. E ali os demônios se apropriam daquela falácia. É verdade. Pra quê? Pra adoecer ela mesma. Tá? E mentira. O que significa, então, retaliação? A retaliação, tá? Ela é o mundo espiritual sem conhecimento. Eu posso pegar e orar por um endemoniado se eu não estou preparado por isso? Se eu não tenho blindagem do Espírito Santo? Não. Não tem lógica. Todo mundo, Rafael, pode trabalhar com libertação? Não. Qualquer um pode pegar e trabalhar com libertação? Não. Você tem que ter um chamado. Todos que carregam um chamado têm que viver uma vida de separação. E quem tem um chamado tem uma patente. Aí você vai lidar com hierarquias. Sim. Você não vai lidar com demônios de encruzilhada. Você vai lidar com territórios maiores. Principados, potestades, espíritos que atuam nas camadas da alma, que são revelados através de jejum, de oração. Então a retaliação, ela vem justamente para a gente estar colocando a mão onde a gente não tem que colocar.
Porque a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da tua vida espiritual. Fechar os portais, fechar as brechas. Então a retaliação é um ataque. Essas retaliações, ela vem por demônios, não é esses mesmos demônios que possuem as pessoas, ou é? É, São os mesmos? Existem várias manifestações espirituais, tá? Existem pessoas que manifestam por completo, tá? E é o que eu falei, tem um chefe, naquele chefe tem várias falanges que trabalham por trás daquele chefe. Existem pessoas que estão conversando comigo, com você aqui, que elas estão manifestadas meio. Aí como que elas usam manifestação? São mentirosas, invejosas, fofoqueiras, maledicentes, usurpadoras, aproveitadoras, interesseiras. Então, mas daí, pastora, a igreja moderna, falar assim, né? Muitos não acreditam que cristãos são possuídos por demônios, né? Mesmo tendo aceitado a Cristo. E vai falar que isso é desvio de caráter. Como é que E eu não posso acreditar naquilo que Jesus deixou para nós. O que Jesus, quando expulsa o demônio do endemoniado, ele permite que os demônios vão para a ninhada de porcos. Que é para dizer que os demônios vagam, que eles precisam de um corpo. Sai de um, vai para o outro, vai para a ninhada. E os porcos fazem o quê? Caem despenhadeira abaixo. Então, é bíblico. Jesus passou, curou, libertou, transformou. O lunático, Jesus libertou. A mulher encurvada, espírito de enfermidade, Jesus libertou. Então, como é um desvio de caráter? O desvio de caráter é gerado pelo diabo através dos portais que nós deixamos abertos. É isso. Então, quem gera o desvio de caráter? Só tem 2 tipos de identidade, o do céu e o do inferno. E se você está em Cristo, você é o quê? Nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas ficaram. Então, se você não é uma nova criatura, você precisa ser velho. E, pastora, por que tem... Existem cristãos que estão na igreja e possuem demônios? Tem demônios? Meu Deus, que mais tem? Crentes possessos. Por quê? Porque o orgulho está em ter um cargo na igreja. O orgulho está em falar no microfone. O orgulho está em ficar brigando por causa de apresentações. Perdemos a visão das almas para ficar brigando por espaços. É forte. É assim, entra um irmão novo na igreja, tá? Aí os irmãos estão falando porque a irmã tá de calça. O que você tem a ver com isso? Pra você comprar a calça dela? Tá emprestando a tua língua pro diabo. Você não tem nada a ver com isso, cuidar da sua vida. Que se for olhar pra tua vida, tá toda destruída. Então isso é o quê? Deus ou o diabo? Você viu Jesus apontando alguém em algum lugar? Não. Jesus não perdeu o tempo dele. O tempo de Cristo era valioso para as almas. É verdade. Nós perdemos o relógio do céu para carregarmos o relógio da terra. Mas por que esses demônios eles não se manifestam? Porque o que acontece? Existem os demônios que são... vamos supor, eu é um líder, trabalho com libertação. A pessoa vai vir, vai me olhar, às vezes só de olhar, pela unção que está em mim, ela vai manifestar, como acontece. Mas existem demônios, como Jesus falou, que só vão sair com jejum e oração. Eles não vão ser revelados assim. Porque os discípulos falaram, mas mestre, nós oramos. Jesus fala, isso aqui só vai sair com jejum e oração. Então é quando a sogra de Pedro, ela está enferma, está todo mundo orando. Ninguém consegue resolver o problema dela. Jesus vem e só repreende. Porque Jesus levava uma vida de jejum e oração. Então quando você leva uma vida de jejum e oração, então os demônios começam a ser revelados para você. Entendeu? Para quem trabalha no campo da libertação. E você que está aí, que identifica que tem uma coisa errada na sua vida, está faltando jejum, oração e leitura da palavra. Intimidade. Mas nós estamos falando aqui de demônios e principados, potestades. Houve uma coisa que mexeu muito comigo, assim, no sentido de eu trazer esse assunto e despertar as pessoas que nos ouvem. Tem um grande podcast aí, pastor, que é do outro lado de lá, desse lado das trevas aí, né? Não vou falar o nome que eu não quero arrumar confusão. Mas, nesse podcast, essa pessoa tá ficando muito famosa por aí e ela tá transmitindo uma espiritualidade, dizendo que são espíritos que estão trazendo para ela. Ela sabe o que é. Ela sabe quem que é que tá
Trazendo informação. Tá trazendo, que ela mesma fala. E ela sabe